Bom dia, meus amados, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Juliano. É um privilégio estar hoje aqui com vocês para falarmos um pouco mais sobre o livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus. E na semana que vem, no domingo que vem, nós já estaremos trabalhando o Evangelho de Marcos. Então, para nós encerrarmos e falarmos rapidamente desse livro de Mateus, eu quero dar um pano de fundo para você, porque isso é importante, né? A gente entender o contexto, o autor. O contexto, todos já sabem, né? Foi na época de Jesus, foi um relato pessoal, tá? De Levi, até então um cobrador de impostos, um judeu, que estava a serviço de Roma. E Jesus, o vendo ali, né? O chamou na hora e ele prontamente atendeu, né? Ao convite do mestre, ao chamado de Jesus, e passou a ser chamado de Mateus. E a partir daquele momento, ele, né, presenciou, durante esses 3 anos de caminhada com Jesus, ele testemunhou, presenciou, catalogou, né, essas importantes informações que ele mesmo depois registra no seu livro, o Evangelho de Mateus. Agora é importante trazer à memória que esses evangelhos foi o pontapé inicial, né, do cristianismo, do Messias aqui conosco. A Bíblia ela se divide, né, no antes, no durante e no depois. O que é o antes? O antes é a velha aliança, é o Velho Testamento, né, é a história de Israel, né, a história dos judeus. Aí houve um silêncio profético. Durante 400 anos o Senhor se calou, né, no que diz respeito a uma comunicação global, né? A um registro. Eu creio que o Senhor continuou falando aos seus, na intimidade, né? Ali na oração individual, com certeza o Senhor continuou falando, mas de uma forma global, né? Do que haveria ser registrado, do que haveria, né, ser publicado posteriormente, o Senhor se calou. E depois desses 400 anos veio o durante. O que é o durante? Durante é o cumprimento da promessa feita ali na velha aliança, a respeito do libertador, a respeito do Salvador, do Messias. Então, durante o tempo que Jesus esteve conosco, ele preparou o caminho, ele apontou, né, para o reino de Deus, ele trouxe a notícia das boas novas. Então, assim, foi um divisor de águas, tá? Os evangelhos, os 4 evangelhos, foram um divisor de águas entre aquilo que se entendia a respeito de Deus na velha aliança, né? Porque muitas vezes aquele entendimento passava pelo crivo do profeta, ou seja, se o profeta tinha tal temperamento, de uma certa forma ele passava, né, a imagem de Deus dentro daquele temperamento dele. Já nos evangelhos a coisa ficou diferente. Por quê? Porque passou sim pela ótica de cada um dos discípulos, mas já tendo o Senhor ali do lado, mostrando a eles verdadeiramente quem era Deus. Imagina você, Hebreus fala sobre isso, né? Que Jesus, ele era a expressão exata. Então aqueles discípulos estavam andando com Deus. Você entendeu? Os discípulos estavam andando com Deus aqui na terra. Mas é interessante entendermos também que ele se desfez da sua glória, andando com Deus no seu caráter, né? Nos seus valores morais. Então, assim, eles aprenderam muito com Jesus. E no Evangelho de Mateus, as coisas são mostradas dessa forma, né? Jesus, o cumprimento da lei, Jesus, aquele rei, né? O leão, enfim, as coisas que foram sendo reveladas ali, e eu creio que vocês já foram ministrados aqui. Hoje nós vamos falar justamente sobre a importância da igreja, tá ok? E é descrito a primeira vez que a palavra igreja aparece no Evangelho de Mateus. E nós estamos com essa revistinha aqui, que nós estamos estudando agora, a lição de número 3, tá? Mateus, o Evangelho da igreja. Lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus pergunta para os seus discípulos quem a multidão, quem o povo estava chamando ele, né? Quem que o povo estava pensando que Jesus era? Aí, claro que eles falaram, olha, uns estão falando que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é Jeremias, né? Outros estão falando que o Senhor
é um grande profeta, um profeta que estaria no nosso meio. Uns estão falando que o senhor é o João Batista. Aí, de repente, né, o apóstolo Pedro, eu digo que inspirado, porque nós vamos ver isso, tá bom? Inspirado por Deus, ele traz uma revelação da palavra, traz uma inspiração vinda do alto, e algo ali aconteceu de uma forma extraordinária. Eu quero ler com você, tá? Mateus, tá aqui a Bíblia, a partir do verso 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Se referia a ele mesmo, né? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E você? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa profunda, que revelação extraordinária o Senhor deu a Pedro naquele momento. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Olha que lindo, né? O Senhor falando diretamente ao coração dos seus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aleluia! Até aqui. Então essa parte em que Jesus fala a respeito dessa revelação que Pedro recebeu. Agora é importante nós frisarmos, né, que há um entendimento errado, que o Senhor se referia a Pedro sobre o fundador, sobre a pedra angular, sobre a pedra principal, onde ele estabeleceria a sua igreja. O que é a igreja? Igreja, no original, é eclesia, chamados para fora. Olha que interessante. Eu sei que tem muita gente hoje com entendimento errado, né? Que a igreja deve ir para fora. Não é bem assim. Os chamados para fora era um povo que vivia uma religiosidade superficial, um povo que se esqueceu realmente das promessas, se esqueceu de um Deus presente e vivia algo muito ruim, algo muito mal aos olhos de muitos. E foram se afastando e se dando cada vez mais ao mundo, tendo mais envolvimento com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo. Aí vem Jesus para resgatar, para trazer o entendimento de um evangelho verdadeiro, de um evangelho do reino de Deus. Ou seja, o Senhor veio trazer a sua igreja e mostrar para toda a sociedade. E com essa, chamando-os para fora daquela realidade que eles estavam vivendo. Saia dessa religiosidade, saia desses prazeres mundanos, saia desse contexto que te limita, saia dessa mesmice, né? A sua vida não se limita só aos seus 80 anos, 90 ou 100 anos, não sei. Existe uma coisa bem maior, uma coisa bem mais ampla, uma eternidade para você. Então, chamados para fora desse contexto de vida limitado. E eles foram chamados, e assim surgiu a igreja. E é claro que uma das coisas mais sólidas, né, que fundamenta a igreja de Cristo é a comunhão. Então, as pessoas elas se reuniam em um determinado lugar para poder orar, para poder louvar, para poder ouvir a palavra, para poder semear a palavra e para poder declarar a palavra, né, falar a palavra a outros, salvar, trazer essa verdade. Então, assim, o Evangelho de Mateus mostra uma igreja triunfante, uma igreja que surgiu e que começou a viver uma comunhão profunda e com isso começou a ser consolidada. E é interessante que é o próprio Jesus que menciona a palavra igreja, é o próprio Jesus que fala dos chamados para fora. Amém? É claro que essa igreja que Jesus está falando aqui é a igreja universal. O que é a igreja universal? É aquela que abrange a todas as denominações. É a igreja que tem Jesus como centro da sua pregação. Amém? Dos seus ensinos. Que
que Jesus é o cabeça. Então, independente da placa, independente da denominação, é uma igreja triunfante, é uma igreja universal. Isso é maravilhoso nós entendermos a profundidade dessa revelação. Hoje nós estamos inseridos nesse contexto de igreja universal, de uma igreja triunfante, aonde ele mesmo fala aqui no Evangelho que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que você entende com isso? O que eu entendo com isso? A igreja ela não é tímida, a igreja ela não está acuada, a igreja ela não está paralisada, ao contrário, a igreja é o corpo de Cristo se movendo nos dias de hoje. Aí nós poderíamos colocar, como diz aqui o texto, uma igreja militante. Nós militamos, né? A batalha ou as verdades do evangelho daquela época. Cada um tem a sua denominação, mas a proposta é a mesma. Nós estamos aqui percorrendo esse caminho da salvação, proclamando a salvação, as boas novas e sendo instrumento de Deus para curar, para restaurar, para profetizar, para fazer com que o diabo fuja dos lares, das casas, né? Para restaurar vidas, para estabelecer casamentos que estavam, né? Famílias. Então, assim, a igreja hoje tem esse papel. Então, ela não pode se fechar, ela não pode ficar ali presa. Realmente, aí eu entendo que estão sendo ditos nos dias de hoje, os rechamados para fora. Tá entendendo? Os rechamados, o que é isso? Muitas vezes nós nos juntamos ali e ficamos ali naquele grupo da comunhão. Perfeito, maravilhoso. Porém, todavia, o corpo se mexe. Você já pensou um corpo parado por muitos anos no mesmo lugar? Ele vai atrofiar, né? Uma pessoa enferma, quando ela fica acamada, se ela fica acamada por muito tempo, ela perde massa muscular, ela perde líquido, ela perde os seus movimentos e depois ela tem que passar por um período de restabelecimento físico. Você está entendendo? A igreja, quando ela fica estática, é praticamente isso. Ela acaba ficando mirrada, ela acaba se atrofiando. Então hoje nós temos que repensar acerca disso e agirmos novamente e fazermos o corpo de Cristo se movimentar. Ela precisa se movimentar, entendeu? Crescer, estabelecer, se apresentar como uma solução. A igreja, ela tem a solução para o mundo. Você está entendendo? Mateus deixa muito claro isso. A igreja, ela tem a solução e a solução é Jesus. E nós precisamos viver essa verdade. Nós estamos aí num ano de pandemia, um ano delicado, um ano que veio mexer com as estruturas, né, de todos, né, de uma forma geral da sociedade e também da igreja. Eu logo falei no início que esse vírus veio para separar as crianças dos meninos, né, os homens dos meninos na fé, tá bem? E realmente já estávamos vivendo um tempo onde muitos estão desigrejados, eu acho que é essa palavra, né? Por quê? Por causa da tecnologia, a facilidade de se assistir muitos cultos em casa, pelo YouTube, muitas coisas. Isso antes da pandemia. Já tinha gente pensando dessa forma, pregando dessa forma, vivendo dessa forma. É uma cilada do inimigo, uma astuta cilada para separar a ovelha. Porque uma das características da igreja é a comunhão. E essa época de pandemia, então, ficou mais forte isso. Só que Deus não é pego de surpresa. Aquilo que o inimigo estruturou, planejou, arquitetou, achando que ia disseminar, que ia, né, pulverizar, ao contrário, consolidou, melhorou, aumentou, potencializou aqueles que realmente querem viver o evangelho. E nós vimos uma igreja que se movimentou em fé, mesmo não podendo, né, estar juntos, não faltou o que comer, não faltou alimento, as pessoas trouxeram, houve grupos de oração, aí eu entendo como um lado positivo a tecnologia, né? Os grupos de oração, o YouTube, a transmissão. Então a igreja ela se uniu nesse contexto. E eu espero que você seja um desses. Não aquele que se isolou, aquele que se afastou, aquele que se acostumou a se isolar, né? Aquele que gostou de estar do lado de fora. Não é bem assim. Repense sobre isso. Eu sei que o Senhor não trouxe esse ensino hoje, né, para passar por um ouvido e sair pelo outro. Repense sobre isso.
eu sou igreja, eu faço parte do corpo. Jesus me chamou para fora de um contexto de vida que eu levava. E hoje eu estou inserido no meio de uns irmãos que estão marchando junto comigo para avançar para a glória de Deus. Amém? Se você pensou sobre isso, eu creio que você vai retomar a sua posição em Deus. Você vai retomar a sua posição no corpo de Cristo. Você vai retomar o seu chamado em nome de Jesus. Amém? Não pare, avance para a glória de Deus. E a palavra igreja aparece também pela segunda vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 17, quando fala a respeito da disciplina. Mas é interessante eu trazer outra observação aqui, que o único evangelho que fala sobre igreja é o Evangelho de Mateus. Marcos não menciona, né, diretamente falando, e nem Lucas e também nem João, mas só Mateus fala dessa igreja gloriosa, igreja triunfante. Amém? Então, a origem da igreja se deu sim nos ensinos de Jesus. Lembra que eu falei para você o antes, o durante e o depois? Quem filtrou isso bem e quem se apropriou disso de uma forma tremenda, maravilhosa, não foi nem o apóstolo Pedro, né? Sobre ti edificarei essa rocha. Na verdade, não foi a vida de Pedro a qual Jesus estava falando, mas foi daquela revelação que ele recebeu. Tu és o Cristo. Então a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que ela não varia, a pedra que ela é estável, que ela é segura para se construir, é o Senhor Jesus. Então, em cima das falas de Jesus, em cima dos seus ensinos, se construiu uma igreja muito sólida. E nós sabemos que ao longo da história, muitos reis, muitos líderes quiseram disseminar os cristãos, quiseram destruir a igreja, mas sem sucesso. Já era óbvio da forma como Jesus falou, não, né? Sobre essa verdade seria estabelecido, sobre essa pedra, sobre a vida dele, sobre as falas dele, seria estabelecida uma igreja gloriosa. E hoje a igreja ela tem só crescido. Quando o apóstolo Paulo recebeu, né, ainda Saulo, recebeu do próprio Cristo essa verdade, aí entrou as cartas que são direcionadas à igreja como um todo. Aí você vê como é para nós nos movermos hoje. E quase todos os relatos de Paulo, aliás, em relação à igreja local, em relação à comunidade que abria em nome de Jesus, aquele povo que se reunia em nome de Jesus, todo aquilo era um propósito para fazermos, ou para fazerem na época e para fazermos nos dias de hoje, as mesmas obras que Jesus fez. Você está entendendo? Então essa é a nossa missão, é saquear o inferno, porque quando Jesus esteve aqui nesse mundo, ele saqueou o inferno e tomou a chave e deu à igreja. A igreja tem a chave até mesmo da morte, a igreja tem a chave da vida. Nós temos em mãos a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Então igreja, eu, você, nós, devemos nos mover com força. Amém? Devemos nos apropriar dessa verdade e devemos entender que nós somos um corpo. Ok? Igreja, eu não sou sozinho. Eu não sou uma igreja sozinho. Eu só sou uma igreja se eu tiver com os meus irmãos. Se eu tiver numa comunidade. Se eu tiver como um cordão de 3 dobras. Se eu tiver ligado à cabeça. A mão sozinha não faz nada. Ok? Ela precisa estar ligada ao antebraço, ela precisa estar ligada à outra parte, precisa estar junto com as juntas, com os músculos. Compreendeu? Então a igreja é o corpo de Cristo reunido, é o seu povo. A igreja também, ela não é simplesmente um templo, ali aonde a Igreja Batista Sol da Justiça é na rua Diva Ferreira 167. Não, a Igreja Batista Sol da Justiça, ela está ali, aonde tem um membro, amém? Aonde tem um membro dessa igreja, é a igreja do Senhor. Ah, mas eu não sou igreja sozinho. Claro que não, mas você está ligado ao corpo. Então você está representando esse corpo. E a hora que você vier a sofrer algum dano, né? A hora que as aflições se levantarem contra você, a hora que os problemas, as tempestades se apresentarem, você vai ter um monte de irmãos para estarem orando por você,
para estarem de joelhos por você, para estarem clamando por você. E com certeza a vitória já é sua em nome de Jesus, por causa do corpo de Cristo. Amém? Quando chega uma pessoa nova na nossa igreja, olha a importância também de nós entendermos esse evangelho acolhedor. O evangelho que constrói pontes e não muros. Quando chegar uma pessoa nova, nós, como membros da igreja, devemos abraçá-la, devemos trazê-la para o seio da comunidade, né? O seio ali da igreja. Então, meus irmãos, não é simplesmente chegar naquele momento ali, cumprimente seu irmão, se bem que hoje nós não estamos fazendo isso, né? Mas como sempre foi, cumprimente seu irmão e você vai lá e cumprimenta, acabou. Não, é mais profundo que isso, é bem mais profundo que isso, amém? É você poder entender que aquela pessoa que está visitando a igreja, é trazê-la para perto, buscar um relacionamento com ela. O que Jesus faria em seu lugar em relação a ela? Você entendeu? Então fazer com que ela se sinta muito à vontade. E em nome de Jesus, num futuro bem breve, ela seja enxertada no corpo, inserida, né, na membresia da igreja, para que ela possa também ter as mesmas regalias, os mesmos propósitos, né, a mesma unção que já recebemos um dia. Amém? Basicamente é isso. Espero que tenha te abençoado. Em nome de Jesus, assim como me abençoou. Se você tiver a revistinha, dá uma lida lá. Ela fala sobre a autoridade da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu falei de uma forma geral aqui, de uma forma bem resumida, né? Porque até pela nossa live nós não podemos nos delongar. E isso é muito importante a gente entender. Agora eu só queria deixar um último versículo com você, que é Hebreus capítulo 10, verso 25. Né? Fala assim que não devemos deixar de congregar, como é de costume de muitos. Né? Não deixe de congregar, vá à sua igreja, procure estar inserido, se ofereça ao ministério, sirva ao Senhor. Amém? Seja um intercessor, se coloque em oração pelas vidas, faça o que Jesus faria em seu lugar. E eu quero terminar com essa frase: cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez queremos te agradecer, porque a tua palavra é maravilhosa, o teu ensino é maravilhoso. Obrigado, Jesus, por esse tempo que passamos aqui, ouvindo, falando e entendendo acerca de Mateus. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, que o meu irmão que ouviu a respeito da igreja venha se posicionar, ó Deus, venha crer de todo o coração que ele faz parte do corpo, que há uma unção sobre a vida dele, uma unção coletiva que flui quando ele está conosco, e uma unção individual, ó Pai, que ele representa o reino do Senhor. De fato, ó Pai, que ele caminhe em fé e que ele seja o Cristo nessa terra, os pequenos Cristo, como muitos dizem. Eu te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus, caia por terra toda dureza de coração, caia por terra, Deus, toda picuinha, todo mimimi. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, que haja uma restauração profunda, que haja, Deus, uma revelação profética mesmo sobre a vida do meu irmão, e que ele entenda, Pai, que ele é um ser espiritual, assim como eu tenho entendido isso dia após dia, que eu sou espírito, possuo uma alma e habito nesse corpo. Que os nossos irmãos também entendam da mesma forma e que possamos compreender de uma forma geral que nós somos membro desse corpo maravilhoso chamado igreja, onde o Senhor, Jesus, o Messias, o ungido de Deus, é o cabeça. Obrigado, papai, assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus amados, então, um bom dia para vocês aí, um restante de dia. Até logo mais, às 19 horas, em nome de Jesus, a igreja ali, né, na comunhão, celebrando ao Senhor e recebendo de Deus, recebendo de Jesus as instruções para sermos igreja durante a semana toda. Um beijo na vida de todos, fiquem na paz do nosso bom Deus. Tchau, tchau.